Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai estudar sobre pilhas e filas. Então o que são pilhas e filas? Elas são estruturas para manutenção de ordem, certo? Então a gente vai pela primeira vez guardar um conjunto dinâmico aqui na disciplina, não é? E a particularidade desse conjunto dinâmico é que na remoção de um elemento, esse elemento a gente não vai escolher o elemento a ser removido, não é? Ele vai ser pré-determinado. Certo? É por isso que, de uma certa forma, é uma estrutura de manutenção de ordem. Certo? Não vai ser a única estrutura de manutenção de ordem que a gente vai ver na disciplina, a gente vai ver depois lista de prioridades, né? Mas essas aqui são estruturas razoavelmente básicas e a gente está começando o nosso estudo, né, de conjuntos dinâmicos. Então, o que é a diferença entre uma pilha e uma fila? Certo? Então, eu posso caracterizar a pilha e a fila, né, por essa versão, né, que diz FIFO e LIFO, né? Aqui quer dizer first in, first out, né? O primeiro a entrar é o primeiro a sair, e aqui last in, first out, quer dizer, o último a entrar é o primeiro a sair. Eu vou deixar isso aqui anotado. Então isso aqui corresponde a first in, first out, e aqui corresponde a last in, first out. Eu coloquei aqui em verde também o nome dessas estruturas em inglês, porque elas aparecem bastante na computação, e se vocês forem procurar alguma coisa online, né, vocês podem precisar desse nome em inglês, certo? A fila é chamada de queue e a pilha é chamada de stack, certo? Isso, pelo menos, alguma curiosidade vai aparecer na aula de hoje sobre esses nomes, né? Então, quando é que a gente precisa de uma fila? Quando é que a gente precisa de uma pilha? Quando é que isso acontece na prática, né? Exemplos para vocês. Então, a fila, vocês devem achar isso bem mais comum, né? Então, aqui exemplos de filas. Né? Quando a gente precisa organizar, né, a ordem de primeiro que entra ao primeiro que sai, né, a gente tem, por exemplo, fila de supermercado. Então, é só um exemplo para vocês entenderem a questão da fila, né, no sentido de que, né, tem um local que as pessoas querem passar, né, e as pessoas esperam, né, em uma fila, né, elas entram numa certa ordem, né, e a primeira pessoa que entrou, né, vai ser a primeira pessoa, né, a sair, né? Então a pessoa que está lá há mais tempo será a próxima pessoa a sair, certo? Ok, mas isso aqui é um exemplo bem genérico. Vamos falar sobre exemplos talvez, né, dentro da computação. Então, em sistemas operacionais, né, vocês têm um conjunto de processos que rodam na máquina ao mesmo tempo, né? E esses processos, eles disputam recursos, tipo, né, o tempo no processador, né? Então, como é que hoje em dia, né, os processadores têm muitos núcleos, né, e pode rodar vários processos por vez, mas normalmente você tem mais processos rodando do que você tem núcleos no computador. Né? Então, fila de processos, né? Fila de processos, né, em um computador. Então, é um exemplo de um caso em que vai existir uma fila, né, dentro do computador de vocês, né? Então, onde vocês precisariam, né, implementar uma fila, né? Quer dizer, como eu falei, os computadores têm muitos núcleos, eu posso rodar muitos processos, mas eu tenho mais processos do que, né, do que núcleos em geral rodando. Não só esse caso, mas antigamente, né, a gente não tinha, os processadores tinham um núcleo só, né? A gente não tinha múltiplos núcleos, né? A gente tinha só um núcleo e a gente rodava também vários processos. E como é que isso acontece, né? O que isso acontece é que eu tenho o processador, né? E eu tenho uma lista de processos.
né? Eu tenho aqui os processos que estão esperando para ter um tempo no processador. Né? E como é que eles fazem para ter um tempo no processador? Para parecer que todos estão rodando ao mesmo tempo, o que acontece, né, é que eles entram, passam um pouco de tempo lá dentro e saem. Aí depois tem que chegar um próximo processo, entrar, fazer um pouquinho e sair. Se você fizer isso bem rápido, né, ficar alternando entre esses processos, parece que todos estão rodando simultaneamente. Né? Então isso era possível mesmo quando o processador, né, tinha apenas um núcleo para rodar apenas um processo por vez. E como é que eu escolho qual processo vai rodar? Né? Então a gente guarda esses processos numa fila. Né? A gente mantém eles, né? E quando alguém sai da fila e precisa de mais tempo lá, ele vai para o final da fila, certo? Espera pela vez dele. Nem sempre as coisas são tão simples assim. Tem umas questões de lista de prioridades, tem níveis de prioridade, e esse tipo de coisa pode não ser tão simples assim, mas fundamentalmente esse é o princípio que está lá dentro, certo? Ok, e uma pilha, né? Quais são exemplos de pilhas? Então, acho que é bom eu colocar aqui, na verdade, colocar uma outra descrição, né? É que na fila, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Então eu quero só deixar aqui em português também essa questão do elemento removido, né? Então aqui é o elemento removido. O que entrou na fila primeiro. Então, estruturas de fila, a gente não precisa dizer quem remover, a gente só pede me dê o próximo elemento. Né? E na pilha, o elemento removido é aquele que entrou na pilha por último. Certo? Essa é a visão do last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Né? Então aqui, o elemento removido é o que entrou na pilha por último. Ok? Exemplos de pilhas. Talvez o exemplo mais simples e mais direto, né, que traz o nome pilha, né, é uma pilha de pratos. Né, quando eu coloco os pratos um em cima do outro, né, eles têm uma ordem, a ordem que eu coloquei eles, né, um em cima do outro. Então se eu for colocando, né, eu tenho aqui uma pilha, né, de pratos. Então quando eu coloco eu coloco eles, né, em cima, e na ordem que eu vou tirar os pratos, se eu pegar o prato de cima, eu pego aquele que entrou, né, por último. Aquele que entrou por último é o primeiro a sair, certo? Mas alguns outros exemplos, talvez não sendo... Aqui é o exemplo do porquê, né, chamado de pilha. Aqui é o exemplo mais simples, né, do porquê é chamado de fila. Aqui é o exemplo mais simples, que é chamado de pilha. Outros exemplos de pilha, né, aí para quem joga jogos de cartas, né, por exemplo, Magic, né, tem um sistema de pilha. Nem todo mundo vai entender essa, eu vou passar rápido, né? Que as magias, aquela que vai resolver primeiro, a última que entrou, é um sistema de pilha, né? É chamado de pilha no jogo. Mas vamos na computação, né? Onde é que isso é usado na computação? Né? Então,
a gente tem as chamadas de função. Então, digamos que eu tenho uma certa função, né? Eu tenho uma função f1, que enquanto ela está rodando, ela chama uma função f2, que enquanto ela está rodando, ela chama uma função f3, e que quando ela está rodando, ela chama uma função f4, que quando está rodando, chama uma função f5. Certo? Então, essa função f1 chama a função f2, a f2 chama a função f3 e ela não terminou, né? A gente pode chamar uma função e ela não terminou, né? Chama a função f4, chama a função f5. O que é que isso quer dizer? Né? É que eu tenho um conjunto de operações que eu estou fazendo aqui. Aí eu chamo o f2 e eu tenho outras linhas, né? Aqui no f2 eu tenho umas linhas, eu chamo f3 e tenho outras coisas para fazer. Aqui eu tenho um conjunto de linhas, chamo f4, tenho outras coisas para fazer. Aqui, né, eu tenho um conjunto de operações, chamo f5 e tenho outras coisas para fazer. Aí esse f5 aqui, ele termina de rodar. Né? Quando ele termina de rodar, quando esse aqui terminar de rodar, eu vou continuar de onde? Eu vou continuar, né, dessa posição, a próxima posição depois da chamada de F5. Né? E quando o F4 terminar de rodar, de onde é que eu vou continuar a rodar? A partir do final da chamada do F4. E depois que eu rodar as operações, né, em que posição eu vou do código? Eu vou para uma linha depois da chamada do F3. E quando terminar o F2, né, eu vou para uma linha depois da chamada do F1. Certo? Então, quando uma função faz uma chamada de outra função, as funções que foram chamadas e ainda não terminaram, né, elas são armazenadas, né, em uma pilha. Certo? Elas são armazenadas no formato de uma pilha. Né? Quando essa função chama o F2, eu guardo o F1 numa pilha. Para indicar, olha, falta eu terminar. Quando o F2 chama a função F3, eu armazeno ele numa pilha, né? E ele vai sair antes do F2. Certo? Quando eu chamo o F4, eu armazeno o F3 numa pilha. Quando eu chamo o F5, eu armazeno o F4 numa pilha. O que é que eu armazeno na pilha? Eu digo, olha, continua a partir dessa linha. Né? Quando o F5 terminar, eu removo aquele que está, né, o último que foi incluído na pilha. O último que foi incluído na pilha foi o F4. Né? E depois, assim por diante, eu mantenho a ordem inversa das chamadas que eu fiz. Certo? Vocês talvez, né, já tiveram um semestre, vocês podem conhecer talvez o nome, já devem ter visto em algum programa, né, que vocês estivessem trabalhando, né, vocês podem ter até escutado a expressão, né, Stack Overflow. O que é isso? Né? O que é Stack Overflow? Além de uma página da internet que é particularmente um pouco conhecida, né, para programadores, o que é stack? Né? Por isso que eu disse, é importante saber o nome em inglês para algumas coisas. Né? Stack é uma pilha. Certo? E o que é o overflow? Overflow é uma coisa que a gente vai falar hoje, né? Vocês vão aprender um pouquinho o que é exatamente overflow. E a gente vai ver exatamente o que significa, mas no fundo é quando essa pilha de processos aqui, que uma chamada é feita sobre outra chamada, e outra chamada, e outra chamada, quando ela se torna tão grande que essa pilha de chamadas estoura a memória alocada para aquele programa. Então a stack, que é essa pilha, né, de armazenamento de funções, eu fiz tantas chamadas que ela estourou o tamanho dela. Certo? Stack Overflow é exatamente isso, a gente vai ver com mais detalhes ainda na aula de hoje. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai ver é como implementar pilha e fila em vetores. Certo?
Então eu já coloquei aqui um vetor. Eu quero ter uma noção de como vai ser, né, a nossa pilha, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que falar é algo que a gente já falou na aula passada, né, é que um vetor ele tem um tamanho máximo, né? O vetor tem um tamanho máximo, certo? Eu tenho, né, um conjunto de posições que eu vou armazenar para armazenar o vetor, certo? E aqui no nosso exemplo eu coloquei 14 posições porque é o que cabia aqui na tela, né? Ok. E a primeira coisa que eu tenho que falar, né, é o que é exatamente o overflow. Então, sendo um vetor, eu tenho um espaço limitado para guardar esses elementos, né, e o overflow vai ser exatamente quando acaba esse espaço. Então a gente tem dois conceitos aqui, né? O primeiro é de overflow, né? Esse aqui é quando não tem espaço para armazenar mais elementos. Né? Existe um conceito equivalente, mas simétrico no outro sentido, né? Quando a gente não tem mais espaço, a gente tem um conceito que é underflow. Né? Que a gente está pedindo, né? É como se eu tivesse uma pilha, ela estivesse vazia, e eu digo, me dê a pessoa que está no topo da pilha. Né? Então, no caso do underflow é quando, né, você requisita um elemento que não existe. Elemento que não existe. Então, o overflow, né, é a visão de que quando eu quero incluir um elemento que não tem um espaço. Então, o caso de inclusão, ele ficou grande demais. E o underflow é o caso que ele ficou pequeno demais. Quer dizer, eu estou pedindo o elemento quando ele nem existe. Certo? Então, esses dois conceitos eles vão aparecer em pilhas e filas na aula de hoje. Né? E a questão é, como é que eu vou armazenar, né, uma pilha em um vetor? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, né, então eu vou ter aqui eu vou considerar, né, as variáveis que eu preciso, né, para armazenar, né, essa pilha. Então, a nossa informação complementar. Eu vou só fazer detalhamento, né? Que eu vou colocar como é que a gente vai fazer essa implementação. Então a gente vai ter o seguinte, né? A primeira coisa que eu vou precisar é do espaço, né? Então o espaço que eu tenho para armazenar a pilha, né? Então eu vou ter um vetor P para armazenar a pilha. A primeira coisa que eu vou ter é que eu vou ter M de P. Isso aqui vai ser o tamanho máximo do vetor. Certo? Quer dizer, é o número máximo de posições de elementos que eu consigo colocar na pilha. A outra coisa que a gente vai ter é o que a gente chama o topo da pilha. Vai ser a maior posição do vetor que é ocupada por um elemento da pilha. Então, aqui os elementos da pilha,
né, são armazenados nas posições P de 1 até topo de P. Certo? Então, se nessa pilha eu estiver guardando, né, os valores, por exemplo, 15, 6, 2 e 9, e essas outras posições elas não estão armazenando nenhum valor, o que é que vai ter lá? Vai ter informação que não me interessa, né? É conjunto de bits, mas é informação que não me interessa. Então, nesse caso, né, topo de P seria 4, certo? Para indicar, né, que eu estou armazenando só esse conjunto de elementos, certo? Além do mais, a ordem de inclusão dos elementos, né, vai ser essa. Então, quer dizer, essa posição vai ser o elemento que foi incluído há mais tempo, depois o próximo que foi incluído há mais tempo, e o próximo que foi incluído há mais tempo. Quer dizer, esse aqui foi o que foi incluído há menos tempo, certo? Então aqui eu quero colocar, não é que a ordem, não é que P1 até P topo de P, né? Aqui vai ser a ordem de inclusão dos elementos. Quer dizer, esse aqui foi incluído primeiro, o próximo segundo, o próximo terceiro e o próximo, né, e o P índice topo de P foi o que foi incluído por último, certo? Então, particularmente, se eu quiser remover, né, um elemento, o elemento é aquele que foi incluído por último, né, ela é last in first out, esse aqui foi o que foi incluído por último, ele seria o primeiro a sair, né? O que mais eu preciso da pilha? Bem, a única coisa que falta é eu indicar o que seria uma pilha vazia e o que é exatamente uma pilha cheia, né, para ficar claro, para a gente poder escrever, né, os algoritmos sobre uma pilha. Então, a nossa pilha vazia né, é quando os elementos que eu tenho na pilha, né, eles vão ser da posição 1 até a posição, e eu vou colocar topo de P 0. Né? Então, aqui uma pilha vazia vai ser topo de P igual a 0. E o que é uma pilha cheia? Aqui vai ser topo de P igual a M de P, certo? Uma informação para vocês é o seguinte, na aula de hoje a gente está fazendo uma implementação de pilha e uma implementação de fila sobre vetores. Eu só queria deixar claro que essa não é a única implementação possível, certo? Existem variações. O que eu estou mostrando na aula de hoje, no fundo, é uma versão de como implementar uma pilha e uma versão de como implementar uma fila, não é, em vetores, certo? No caso da pilha, essa de fato é bem eficiente, né? Mas no caso da fila, também de certa forma vai ser eficiente, mas o que a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que tem outras formas de fazer, né? E dá para fazer diferente, certo? Então eu quero escrever algoritmos, né? E as operações que a gente faz em pilhas e filas são, né, eu incluir um elemento,
e eu remover um elemento. Certo? Eles mantêm a ordem, a única coisa que eu preciso fazer é incluir um elemento na minha estrutura, né, ou removo um elemento da minha estrutura. Certo? Eu vou escrever mais duas funções que vão ser só uma função para verificar se a pilha está cheia ou se ela está vazia. Certo? Então, né, eu vou escrever um algoritmo. O primeiro é verificar, né, que a pilha está vazia. Então eu vou passar a pilha P e eu gostaria de ele me retornar verdadeiro ou falso, indicando se a pilha está, né, cheia ou vazia. Então a gente já viu que verificar se a pilha está vazia vai ser verificar se topo de P igual a 0. Então esse algoritmo é bem simples, né? Se topo de P for igual a 0, então retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Certo? Da mesma forma, né, é um teste simples para verificar se uma pilha está cheia. Né? É só fazer essa verificação topo de P igual a M de P. A gente vai ter um código equivalente que vai ser, né, pilha cheia. O que eu posso colocar aqui do lado? Opa. Então o que a gente faz? Se topo de P for igual a M de P, então retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Né? Então, a gente já falou, né, que o código do retorno a gente assume, né, que sai da função. Então, se essa linha aqui for rodada, eu não rodo essa linha. Certo? Isso aqui não é exatamente o comportamento de toda linguagem de programação, particularmente funciona no C, né, mas não funciona em Pascal, por exemplo. Ok, então as próximas operações que a gente vai fazer, né, vão ser incluir e remover um elemento numa pilha. Certo? Aqui, né, pilha vazia recebe a pilha P, a pilha cheia recebe a pilha P, e eles retornam verdadeiro ou falso, indicando se a pilha está vazia ou se a pilha está cheia. Certo? Se a gente quiser falar sobre a corretude desses algoritmos, é a questão de verificar que a nossa descrição do que a pilha deveria ser está coerente ou não. Então a gente aqui tem um detalhamento de como vai ser essa implementação e a gente verifica, né, um código bem simples que a gente segue exatamente o detalhamento. Certo? Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer, né, vai ser incluir um elemento na pilha. Certo? Para incluir um elemento na pilha, a primeira coisa que a gente vai verificar é se ela está cheia. Se ela estiver cheia, a gente vai, né, retornar um erro, só para indicar que eu não consigo, né, incluir mais um elemento, senão a gente vai atualizar essas variáveis, né, eu vou atualizar as variáveis necessárias para manter esse detalhamento, né, da pilha em vetores. Certo? Basicamente o que muda, né, é que eu vou anotar, se eu quiser incluir um elemento,
eu vou colocar esse elemento nessa posição e essa variável topo a gente tem que atualizar ela para ser o novo valor correto da variável topo. Certo? Então vamos lá. A função, né, de incluir em uma pilha, em geral, é chamada de push. Então vou colocar esse nome também para vocês conhecerem o nome padrão do que a gente costuma fazer uma inclusão em uma pilha, né? Então o algoritmo de inclusão em uma pilha a gente costuma chamar de push e a remoção a gente costuma chamar de pop, certo? Então eu vou incluir na pilha P alguma informação X. Eu não quero detalhar o que é o X, porque digamos que eu quero ele mantém a ordem sobre qualquer coisa, né? Então vou indicar qualquer coisa que seja o tipo que a gente armazena na pilha, será o X, o elemento que a gente quer incluir na pilha, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é só verificar se a pilha está cheia ou não, né? Então se a pilha estiver cheia, então e eu vou colocar aqui, né, um tipo de saída diferente do que o retorna. Eu vou colocar que vai ter um erro, certo? O que é exatamente esse erro? Ele vai ser uma coisa equivalente ao retorno, mas não é um retorno, não padrão, até porque incluir um elemento a gente não vai incluir, né? A gente não vai ter nenhum retorno, mas erro, né, vai ser só algo indicar que o funcionamento padrão da pilha não é possível de ocorrer, certo? Em geral esse tipo de código de erro a gente só vai ter particularmente quando a gente fizer operações, né, sobre vetores, para indicar underflow e overflow, mas é só para indicar esse tipo de erro, né? Então se eu quero incluir um elemento e a pilha já está cheia, então isso a gente chama exatamente, né, de overflow. Né? Eu vou imaginar que isso aqui tem um comportamento semelhante, né, ao retorna que eu saio do algoritmo. Né? Se não, o que é que eu preciso fazer? E a gente já viu aqui, né, eu vou anotar nessa posição e incrementar o topo. Ou em outras palavras, eu vou incrementar o topo e colocar na nova posição topo o valor X. Certo? Então aqui eu vou fazer topo de P recebe topo de P mais 1, né? E eu vou fazer P índice topo de P recebe X. Certo? Não tem. A gente falou sobre corretude de algoritmos, a gente falou sobre, né, sobre como mostrar que um algoritmo está correto quando ele tem, né, um laço, quando ele tem chamadas recursivas, mas aqui ele não tem nem laço nem chamada recursiva. O que é que a gente tem? A gente tem um detalhamento sobre, né, quais são, né, as propriedades que eu quero manter para a minha pilha. Né? E a gente tem que manter isso consistente. Então o que é que eu tenho? Né? O tamanho máximo do vetor não muda, então de fato a gente não faz essa mudança aqui. Agora, o topo de P, né, eu digo que eu vou armazenar os elementos nas posições de 1 até topo de P. Como eu estou incluindo um novo elemento X, de fato eu tenho que ocupar mais uma posição. Né? Essas posições aqui já estão ocupadas até o topo atual, então eu incremento o topo em uma unidade, né, para ter uma posição a mais, e eu coloco exatamente esse novo elemento naquela posição. A próxima coisa que eu tenho que fazer é manter a ordem, né, de inclusão dos elementos. Mas bem, se esse é o último elemento a ser incluído, né, então ele deve ficar na posição topo de P. Que é exatamente o que está ocorrendo aqui. E a ordem relativa dos outros elementos é mantida.
Então, também, exatamente, a gente não mexe nessas posições. Então, essas propriedades continuam sendo válidas. Né? Particularmente, dado que um vetor tem tamanho máximo, a gente testa inicialmente, né, se a pilha está cheia, né, e não faz a inclusão nesse caso. Né? A gente retorna um código de erro. Certo? Ok, e o outro algoritmo, né, que é a remoção de um elemento da pilha, a gente costuma chamar a remoção de elemento de uma pilha de pop. Né? Aqui eu não vou indicar, né, porque pilhas e filas a gente não indica qual elemento vai remover, a gente simplesmente pede para a pilha qual é o elemento que a gente vai remover, né, e ele me retorna esse elemento. A gente vai ter como retorno desse algoritmo o elemento, né, a ser removido. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se a pilha está vazia, né, porque eu posso estar pedindo para remover um elemento que não existe, né, que não tem nenhum elemento na pilha. Então eu vou verificar, né, se a pilha estiver vazia, né, então eu vou ter um erro, né? A gente já deu um nome para esse erro, que é underflow. Né? Se não, eu não preciso colocar o senão, porque o erro sai do algoritmo. Né? O que eu vou fazer, né, é que eu tenho que retornar o elemento que está na posição topo. E eu tenho que decrementar esse topo, né, para ser uma posição a menos, pois esse elemento, quando eu estou removendo ele não estaria mais na pilha. Certo? Como o retorno sai do algoritmo, eu vou decrementar primeiro o topo e depois eu vou retornar o elemento que está na posição topo mais 1. Certo? Então, aqui eu vou fazer topo de P recebe topo de P menos 1, né? E eu vou retornar o elemento da pilha na posição topo de P mais 1. De novo, se a gente falar sobre corretude desse algoritmo, a gente verifica se tem pelo menos um elemento na pilha. A gente já analisou que isso aqui, né, corresponde a verificar uma pilha vazia, né, retornando underflow nesse caso. Se não, tem pelo menos um elemento na pilha, quer dizer, o topo é pelo menos 1. Né? Quando eu decremento a função de topo, eu passo para a posição menos 1. Agora, esse elemento já não está mais dentre os elementos que eu considero na minha pilha. Né? E é exatamente o elemento, né, dado que isso é a ordem de inclusão dos elementos, é exatamente o elemento que deveria sair, né, para o valor topo antigo. E o valor topo antigo antes desse decremento é exatamente a posição topo de P mais 1. Então, o retorno que tiver nessa posição. Certo? A complexidade das operações, e aqui vai ser a mesma coisa, né, para filas. Então, todas as operações têm exatamente a mesma complexidade, né, que é tempo constante por operação. Certo? Então, todas elas têm uma quantidade finita de passos. Aqui uma quantidade constante de passos. Né? Aqui tem uma quantidade constante, não tem nenhuma estrutura de repetição, não tem nenhuma chamada recursiva. Então, todos eles... Né, manutenção de ordem por uma pilha, né, todas as operações têm tempo constante. Né? E lembrando, né, se vocês não sabiam o que é stack, que é pilha, overflow, né, é exatamente, né, a ideia de que a pilha está cheia, pois ela é implementada por um vetor em um espaço, né, determinado. Certo?
Eu disse para vocês que essa não é exatamente a única implementação que eu posso ter de uma pilha, né? Como mais eu poderia implementar? Bem, então, manutenção de ordem, né, no vetor, essa manutenção de ordem é razoavelmente simples, mas nada indica que eu tenha que fazer essa manutenção de ordem da esquerda para a direita. Eu poderia particularmente fazer, né, da direita para a esquerda, ou sendo os maiores índices para os menores. Eu também poderia fazer isso da mesma forma. Né? Isso também é uma forma de implementar duas pilhas utilizando o mesmo vetor, né, P. Eu posso implementar uma das pilhas, né, da esquerda para a direita e a outra pilha, né, da direita para a esquerda. Né? Isso aqui é um exercício interessante para vocês fazerem, né, na disciplina. Ok, agora como é que eu faço para implementar, né, uma fila em vetores? Certo? Então, digamos que eu quero colocar um conjunto de elementos, né, nessa fila. Certo? Eu quero colocar, por exemplo, 50, 13, 42, 7, 8. Né? Eu tenho aquelas posições. Eu estou colocando, digamos que eu coloco como se fosse, né, na minha pilha, né, que essa aqui é a minha ordem de inclusão. Certo? Então essa aqui vai ser a ordem de inclusão dos elementos. Então a questão aqui é o seguinte: na fila, se esse aqui for o primeiro a entrar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então na pilha, né, a pilha iria remover por esse lado, foi o último a entrar é o primeiro a sair. Já na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Certo? Então se eu quiser fazer como no caso da pilha e manter os elementos nessas posições iniciais, se eu remover esse elemento aqui, né, se eu fizer uma remoção, esse é o elemento que deve sair da fila. Né? Mas se esse elemento é o elemento a sair da fila, né, então se esse elemento aqui sai da fila, como é que eu faço para manter esses elementos nas posições iniciais? Para manter a ordem entre eles, eu tenho que copiar eles na mesma ordem para cá. Né? Então se eu quisesse manter os elementos nas posições iniciais, para que eu mantivesse a ordem relativa deles, eu teria que deslocar todos eles uma posição à esquerda. A gente não quer fazer isso, né? Porque eu quero ter a complexidade como eu tinha, né, no caso da pilha. Certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte: ao invés de tentar manter os elementos nessas posições iniciais, o que eu vou fazer é que eu vou anotar duas posições para anotar um intervalo de posições em que esses elementos estão. Certo? Então, vou fazer aqui, né, os detalhes, né, o detalhamento da estrutura, né, as propriedades da estrutura. Né, então, a gente vai ter, né, um vetor F, em que eu vou ter a posição, né? Então tem o tamanho máximo, vai ser o tamanho máximo do vetor, e eu vou guardar duas posições, certo? Eu vou guardar o início e o fim da fila. O início de F aqui vai ser, início de F e o fim de F. Né? E aqui eu vou indicar que os elementos da fila, então os elementos da fila
estão nas posições F do início de F até, eu vou colocar aqui talvez vocês achem um pouco estranho, o fim de F menos 1. Certo? Então, nesse caso aqui, né, se eu remover esse elemento 50, o que eu vou fazer é que eu vou se eu estiver armazenando esses elementos na fila, esse aqui vai ser o início de F e esse aqui vai ser o fim de F. O que vai ser o fim de F? No fundo, o fim de F é a próxima posição onde eu vou incluir um elemento, né, nessa fila, certo? Então, e da mesma forma, agora eu tenho que indicar o seguinte: o que acontece se eu for, né, incluindo elementos na fila, né? Então, se eu for incluindo mais um elemento, mas digamos que eu removo um elemento aqui, então esse 13 aqui sai, deixa eu deixar o 13 aí. Então, se eu for incluindo novos elementos, né, se eu incluir um novo elemento, ele vem para essa posição, mais um vem para essa, mais um para essa, mais um para essa, mais um para essa. Né? Digamos que eu removo esse aqui, só por acaso, eu removo esses elementos. E esses aqui são os elementos que estão na minha fila. O que acontece se eu quiser incluir, né, mais um elemento na fila? Aí é meio chato se eu quiser a mesma coisa, né? Será que eu tenho que deslocar eles todos para a esquerda? Não, eu não quero deslocar eles para a esquerda, eu só quero imaginar esse vetor de forma circular. Então, se eu ocupar todas essas posições aqui, eu quero que a inclusão de mais um elemento vá para a primeira posição. Então, eu quero olhar para esse vetor, né, de forma circular. Né? Então, depois da posição 14, então eu quero imaginar o vetor circular, certo? Onde, né, a próxima posição depois da posição 14 seria a posição 1. Né? Então, ele vai estar nessas posições aqui. Então, considerando o vetor o vetor de forma circular. Certo? E da mesma forma, né, como na pilha, eu quero que F de início de F até o F do fim de F menos 1, né, seja a ordem de inclusão né, dos elementos na fila. Né? Então, eu faço isso para manter que, se eu quiser incluir um novo elemento, né, para manter a ordem de inclusão, ele vai cair exatamente na posição fim de F, vai ser o próximo elemento a ser incluído. Se eu quiser remover um elemento da fila, o que está lá há mais tempo é exatamente o que está na posição, né, início de F. Certo? Então, aí
a outra coisa que a gente fez com a pilha também é saber quando eu tenho uma fila vazia e quando eu tenho uma fila cheia. Certo? Então, no nosso caso, a minha fila vazia eu vou fazer isso exatamente no caso em que o início, né, é igual, o início de f é igual ao fim de f. Né, então, se eu estou ocupando as posições, né, de início de f até fim de f menos 1, então quando eu colocar o início igual ao fim, vai ser exatamente o que eu vou configurar como fila vazia. Aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre exatamente o que é uma fila cheia. Né? E o que é uma fila cheia? A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Por causa do seguinte, né? Exatamente por essa condição, que é, né? Imagine que eu tenho esse início e fim. Se eu incluir um novo elemento, ele vai entrar nessa posição, né? Se ele entrar nessa posição, eu incremento o fim uma posição para cá. Se eu incluir mais um elemento, ele entra nessa, mais um ele entra nessa. Imagine que eu continuo incluindo elementos. Incluir esse elemento aqui. Quando eu incluir esse elemento, o fim do f vai estar bem aqui. Aqui vai ser o fim do f. Né? E o que acontece se eu incluir mais um elemento na fila? Se eu incluísse mais um elemento na fila, eu teria que incrementar o fim do f e o fim seria igual ao início. Mas nesse caso, fim igual ao início é quando a fila é vazia. Então, nessa implementação da fila, né, quando eu digo que eu vou pegar as posições de início até fim de f da fila menos 1, e eu tenho essa condição, eu não tenho nenhuma variável adicional, né, para indicar quando ela estiver cheia, eu não posso utilizar todas as posições do vetor, porque aí eu teria o início e o fim sendo uma posição a menos, então o fim mais 1 seria exatamente igual ao início, né? E eu não saberia, né, decifrar entre ser vazia ou cheia. Então, nesse tipo de implementação, eu não posso usar todos, eu não posso colocar m posições na fila, eu só vou colocar m-1 posições na fila. Certo? Só posso colocar m-1 elementos na fila. Uma posição da fila vai ser, né, reservada só para... não exatamente reservada, no sentido que essa posição pode mudar de lugar, né, mas uma posição é necessária de espaço vazio para manter, né, a informação se ela está cheia ou vazia. Certo? Isso também pode ser feito com variável adicional. A gente gasta uma posição, tá vendo, uma palavra de memória da mesma forma. Então, o que é exatamente a fila cheia? Né? Então, a fila cheia é quando a posição do fim de f mais 1, né? Então, é quando o fim de f, a próxima posição foi exatamente o início de f. Né? Então, aqui vai ser quando o fim de f mais 1 foi igual ao início de f. E isso aqui de forma circular. Né? Isso quer dizer o seguinte, eu vou até detalhar isso aqui precisamente, que é exatamente quando o fim de f for igual à posição máxima de f, né? E o início de f for 1, né? Que é exatamente quando, né, essa igualdade acontece de forma circular, é o único caso em que isso acontece de forma circular, né? Ou, né, o que tem anteriormente não acontece, né, mas, né, o fim de f
mais 1, né, é igual o início de f. Quer dizer, fora esse caso aqui, né, que é o único que um caso circular entra em consideração, né, é só fazer essa verificação. Certo? Então agora vamos escrever, né, os algoritmos de, né, fila vazia, fila cheia, né, incluir um elemento na fila e remover um elemento da fila. Certo? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Aqui eu vou ter a fila vazia. Né? E como é que eu faço? É só testar, né, a nossa condição início de f igual a fim de f. Então, se início de f igual a fim de f, então retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Certo? E como é a nossa fila cheia, né, exatamente o caso, se, né, eu vou colocar aqui, se o fim de f for igual ao m de f e, né, o início de f for 1, ou tá aqui, ou o fim de f mais 1 for igual ao início de f, então retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Ok? Então falta agora só a gente escrever os algoritmos, então incluir um elemento na fila e remover um elemento da fila. Né? Incluir um elemento na fila a gente costuma chamar, né, de enqueue, e remover a gente chama de dequeue. Então vou escrever aqui. Eu estou colocando o nome em inglês só para, se vocês verem o código de alguma outra pessoa em algum lugar, vocês em geral virem esse nome, né, vocês vão reconhecer que isso é uma fila, né, se a documentação não estiver boa. Então, enqueue, né, é o algoritmo normalmente que a gente chama para incluir um elemento na fila. Então, na fila F eu gostaria de incluir o valor X. Né? Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa é verificar se a fila está cheia. Né? Se eu vou incluir um elemento, se tiver cheia, quero retornar overflow. Né? Então, se
a fila estiver cheia, então, né, é exatamente o nosso erro de overflow. Mesma coisa que para pilhas, né? Se não, onde é que ele vai entrar? Né? A posição do fim da fila é exatamente a posição do próximo elemento a ser incluído. Né? Então o que eu vou fazer é que eu vou pegar a posição do fim, F índice, o fim de F, né? Vai ser o X, e eu tenho que atualizar o novo valor do fim do F. Como é que eu faço para atualizar o novo valor do fim do F? Eu verifico, eu tenho que fazer esse incremento de forma circular, né? Então, se o fim do F estivesse bem aqui, se ele for o M de F, aí eu tenho que atualizar ele para ser 1, né? Senão eu só incremento ele em 1 unidade. Ou em outras palavras, eu vou escrever ele assim. Se ele for a posição M do F, então eu coloco ele para 0, né? E depois eu sempre incremento 1 unidade, certo? Só incrementar, né, é a coisa que a gente tem que fazer, mas eu vou fazer esse 0, né, só para fazer uma linha a menos, né? Não ter que colocar um se não. Então eu vou fazer, né, se o fim de F, então eu tenho que atualizar o fim de F, que eu tenho que incrementar 1 unidade, né? Então, se o fim de F, né, foi igual a M de F, então vou fazer fim de F recebe 0. Aí eu faço, né, a linha que eu tenho que fazer sempre, né, que é fim de F recebe fim de F mais 1. Né? Então eu também poderia fazer, né, colocar isso aqui como um 1 e colocar um senão aqui. Né? Eu não fiz isso só para não colocar o senão, mas essa versão faria uma linha a menos de código. Né? Só para ver se eu tenho espaço aqui. Ok? E remover um elemento da fila, de novo, é um elemento pré-determinado, né? Que é uma estrutura de manutenção de ordem. Né? E como é que eu faço para remover um elemento de uma fila? Aqui a gente chama de dequeue. Então, dequeue de F, não tenho que dar nenhuma identificação desse elemento. Assim como no caso anterior, eu vou verificar se a fila não está vazia. Né? Estou pedindo o elemento de uma fila que não existe. Né? Então, se fila vazia, então erro, né, underflow, né, se não, o que é que eu faço? Eu vou retornar o elemento que está na posição, né, início. Né, eu tenho que exatamente pegar esse elemento na posição início. Né, esse é o elemento que eu vou retornar e depois eu tenho que incrementar o início. Né, e incrementar o início é a mesma forma de incrementar o fim, né, de forma circular. Então eu vou ter esse código para incrementar o início. Né, isso aqui é incrementar de forma circular. Para eu não ter que guardar, né, a posição do início anterior, o que eu vou fazer é que eu vou salvar o cara que está na posição do início, eu vou incrementar o início e depois eu retorno esse elemento. Certo? Então eu vou fazer
Eu vou anotar o elemento que eu tenho que retornar, que é o f do início de f, né? Eu vou incrementar o início como? É a mesma forma que eu faço para incrementar o fim, é de forma circular, né? Aí eu faço se o início de f for igual a m de f, então, né, eu coloco o início de f para 0 para que o próximo incremento faça com que ele seja 1. Início de f recebe início de f mais 1. Né? Ok. Então, a única coisa que falta a gente falar sobre, né, esses algoritmos é a complexidade. Né? E a complexidade de todos esses algoritmos, né, de novo, eu não tenho estrutura de repetição, eu não tenho estrutura de repetição, não tenho chamada recursiva, eu só tenho a quantidade constante de operações, particularmente que está escrito na tela. Né? Então a complexidade de todas essas operações, né, tem complexidade, né, O de 1. Né, constante. Certo? Então manutenção de ordem, a gente tem basicamente a melhor complexidade que eu poderia ter, são algoritmos razoavelmente simples. Né? O único problema é que eu tenho que alocar um vetor, né, que tem um certo tamanho máximo fixo. Existem algumas formas de resolver isso, né, sobre o fato do tamanho. Né? A gente vai aprender ainda na disciplina uma forma de manter esse vetor com tamanho variável. Né? Eu uso uma linguagem de programação que eu posso ter esse vetor, mas ele tem tamanho variável. Pois é, isso aí é uma forma de manter um vetor de uma certa forma dinâmico, né? Que não existe, é uma simulação do que a gente faz disso, né? Que a gente chama de table doubling. Certo? A gente vai ver isso em algum momento na disciplina. E a outra forma a gente vai ver, né, na próxima aula. Né? Na próxima aula a gente vai ver o que a gente chama de uma lista encadeada. É uma estrutura, né, em que ela pode crescer ou diminuir, né, de forma apropriada ao número de elementos que eu estou incluindo no nosso conjunto dinâmico. Então, mas isso fica para a próxima aula. Bem, e até mais, pessoal.